Quantos podem dizer aleluia? Aleluia! É uma alegria estar com vocês essa manhã. Eu me sinto realmente honrado, privilegiado de estar aqui. Os queridos podem se assentar. Eu creio que esta é uma manhã de inspiração, uma manhã de milagres aqui também, amém? Obrigado, querido. E eu não posso começar aqui sem honrar os pastores de vocês, pastor Hélio, pastora Deise. É realmente uma alegria muito grande estar com vocês. Como o pastor Hélio colocou, nós nos conhecemos lá em Tulsa, através da Lana Vasques, e eu pude ver o coração desse casal, um coração amoroso, um coração realmente que se importa com o reino de Deus, com a transformação daqueles que estão sob os seus cuidados. Então eu honro vocês, meus irmãos, e eu quero dizer para vocês aqui, que vocês são privilegiados de ter esse casal como pastor, amém? Deus abençoe a vida de vocês, é uma alegria mesmo estar aqui. Queridos, eu quero honrar essa igreja, honrar você que faz parte aqui da Academia da Fé, porque esse ministério é parceiro da obra missionária que eu lidero. Talvez você nem saiba disso, mas muitos aqui têm sido pilar nessa obra de oração, de apoio financeiro. Então, os frutos do nosso trabalho missionário são também seus frutos no Senhor. E para aqueles que não me conhecem, meu nome é Rubens Cunha, eu sou missionário evangelista, e aos 18 anos, Jesus me resgatou das trevas. Era uma juventude conturbada, na bruxaria, deprimido. O Senhor me libertou e me enviou para as nações. E agora eu tenho pregado o Evangelho já há mais de 30 anos, em mais de 40 países ao redor do mundo, em grandes cruzadas evangelísticas, em que milhares de pessoas entregam as suas vidas a Jesus, e o Evangelho é confirmado com sinais e maravilhas. Nessas cruzadas os cegos veem, os surdos ouvem, paralíticos andam, demônios são expulsos. Mas o mais importante, multidões vão passar a eternidade com Cristo. Amém? Glória a Deus. E o nosso foco tem sido em regiões remotas, distantes. Aqui no Brasil trabalhamos muito no sertão nordestino, trabalhamos muito na região amazônica, mas eu também vou para a África, vou para a Ásia. Só recentemente nós voltamos a nossa atenção para o sul do Brasil. Talvez você não saiba, mas o Rio Grande do Sul é o país, o estado com a menor porcentagem de evangélicos do país. É o único estado em que o número de evangélicos diminuiu nos últimos 10 anos. Então nós fizemos um compromisso de fazer 30 cruzadas lá no Rio Grande do Sul. Já fizemos 4. Eu quero mostrar uma para você. Eu quero mostrar a cruzada de Alegrete, que aconteceu há um mês atrás. E assim você vai poder ter uma ideia de como é o nosso trabalho. Pode colocar o vídeo, por favor. Nessa noite, nós te pedimos que o seu Espírito Santo tenha plena liberdade neste lugar. Olha, eu estou vendo aqui alguém rindo que está enxergando. Glória a Deus. Agora fecha os seus olhos. Olha. Em nome de Jesus, vai caminhando, caminha. Levanta a muleta, anda sem ela, levanta a bengala, anda sem ela. Olha quantas pessoas entregaram a vida a Cristo. Aleluia, glória a Deus. Espírito Santo neste lugar, vai derramando do seu Espírito Santo. Deus, em nome de Jesus, nós te pedimos agora, olha para a tua igreja, aqui na frente, até atrás, e vai derramando. Eu estou aqui com a Isabela, ela tem 8 anos de idade, ela nasceu com estrabismo e o olho direito era cego, de nascença. E Jesus curou os olhos dela, estão perfeitos. Forte aplauso a Cristo! Tem alguém aqui que conhecia essa família? Tem alguém? Vocês conheciam ali? É verdade?
Meu Deus, Jesus cura hoje. Ela tinha uma ferida aberta, que estava sangrando, saindo pus, e ela veio aqui, e ela tocou na plataforma, dizendo no seu coração, é como se eu tocasse as vestes de Jesus, e a ferida fechou sobrenaturalmente. Glória a Deus! Ela tinha uma prótese na perna, ela caiu, um parafuso deslocou-se, ela não conseguia andar sem a muleta, mas Jesus curou, e o mistério aconteceu aqui, mas a perna se move normalmente. Eu creio que essa prótese foi substituída, amém? Deus recriou esse osso em nome de Jesus, amém? Repete o que eu vou falar. Amém. Aleluia. Forte aplauso a Cristo. Há 15 anos ela não ouvia do ouvido direito, e Jesus abriu este ouvido. Eu estou aqui com a dona Ângela, e por causa de uma artrose no fêmur, ela precisava desta bengala, mas Jesus a curou, e ela estava até correndo aqui hoje. Quantos podem dizer aleluia? Glória a Deus. Jesus está vivo. Ele continua curando, salvando e libertando. E eu creio que Deus vai fazer milagres assim aqui hoje, amém? No final nós vamos ter um momento de oração também por cura. Queridos, essas campanhas no Rio Grande do Sul têm sido tremendas. Nessa cruzada foram mais de 4.000 decisões por Cristo. Mas nós temos também trabalhado na África. Esse ano mesmo eu já estive na Etiópia. Tivemos uma linda campanha sobrenatural que Deus fez ali. E ano passado tivemos a maior campanha que já tivemos no ministério no Congo. Quantos já ouviram falar do Congo na África? Um lugar de muito sofrimento. Mais de 60 anos de guerra civil contínua. Pastor, mais de 120 grupos guerrilheiros. É um caos, uma desordem tremenda. Muita pobreza, muita opressão. Nós fomos para uma cidade chamada Muenedito. Uma cidade que nunca tinha tido uma cruzada antes. E nessa cidade não havia nem eletricidade, nem encanamento. O hotel onde eu estava tinha um gerador que funcionava algumas horas. E a higiene pessoal era 2 baldes de água por dia. Um lugar realmente desafiador, com pessoas feridas, com pessoas traumatizadas. O Congo é um país que as guerras geraram muitas atrocidades. É um país, por exemplo, onde às vezes uma tribo ataca a outra e eles cortam as mãos de crianças para que quando elas cresçam não peguem armas. Muito sofrimento. Mas ali, queridos, nós fizemos uma cruzada e Deus manifestou a sua glória, o seu poder de tal maneira que 45% da cidade entregaram a vida a Jesus. Amém. Você gostaria de ver essa cruzada? Amém. Pode colocar, por favor, a cruzada do Congo. Today I'm here to invite you to repent of your sins, to leave behind your wicked ways, and trust Jesus for your salvation. Obras de feitiçaria sendo queimadas. You want to receive Jesus as your Lord and Savior? Raise up your hand right now. Wow! I heard that she could not hear and she could not speak. Jesus opened her deaf ears and she can talk now. Surda muda de nascença, Jesus curou. Uou! Ela está aprendendo a falar agora. Aleluia! Aleluia. Aleluia! Aleluia. Give Jesus a hand of applause. 20 years using this crutch, but he 20 doesn't anos need it de muleta. anymore. The devil has lost.
Hallelujah! Did you understand this? This girl had 2 tumors in her arms. She had a tumor on each arm. The arms were swollen. Tumores They were desapareceram. painful. She had tumors in her arms for 8 years and they disappeared. This woman had high blood pressure. She became blind. She was blind Ela era for 5 cega years, e Jesus but abriu healed o olho her. dela. This man suffered with insanity and epilepsy. Something evil came out of his mind. And his mind is perfect now. Ele era Is there insano, anybody louco, from his e family Jesus here? libertou ele. Do you know this girl? Ele não conhecia ninguém, agora está reconhecendo um familiar que estava na multidão. Hallelujah! He suffered 2 motorcycles accident. He was using a stick to walk. A lot of pain. He came here on Friday. The power of God touched his leg. The broken bones went back into place. And he is healed. Quantos podem dizer aleluia? Queridos, Deus está operando nas nações. Milhões estão sendo salvos ao redor do mundo. Vidas estão sendo transformadas. Às vezes nós deixamos o nosso coração ser contaminado pelo pessimismo, pelo desânimo, mas nós precisamos estar sempre atentos, estar sempre ligados, na verdade, que o Espírito de Deus está sendo glorificado ao redor do mundo. Deus está manifestando a sua glória. E nós precisamos estar em sintonia com o que Deus está fazendo, amém? Nós também atuamos na Ásia. Amados, temos trabalhado em Bangladesh, já realizei 11 cruzadas na Índia, atualmente não tem como realizar cruzadas lá, mas temos também trabalhado no Paquistão. Paquistão é um dos maiores países islâmicos do mundo, um lugar muito perigoso, um daqueles, pastor, que quando a gente vai para lá, a gente não sabe se volta, realmente. É um esquema de segurança que é montado. Eu já fiz cruzadas ali com ameaça de bomba, com ameaça de morte. Uma cruzada que eu realizei lá, o serviço de inteligência da polícia disse, olha, eles vão tentar colocar um sniper, um atirador em um prédio aqui. Então você tem que pregar olhando para os lados. Se você vê alguém em cima do prédio, pula da plataforma. Então eu pregava, aleluia, e dava uma olhada todas as vezes. Mas, sabe, Deus tem alcançado ali muitos muçulmanos se convertendo. Inclusive nós temos um programa de televisão no Paquistão, transmitido via satélite. É um programa evangelístico e tem um call center que cuida das decisões por Cristo e encaminha essas pessoas para alguma forma de discipulado na medida do possível, por causa da realidade de perseguição ali. Mas nós estamos com mais de 10 mil decisões por Cristo todos os meses no Paquistão. Amém? Todos os meses. E fizemos uma cruzada ano passado em uma região, foi um projeto realmente que estava muito no meu coração, em uma região de um grupo, de uma etnia que era não alcançada. Essa etnia é dos Mervari. Inclusive, se você procurar o nome deles online, você ainda vai encontrar como não alcançado. Mas isso mudou, amém? Há alguns anos atrás, houve uma enchente entre os Mervari. E ali, essa tribo, eles eram muçulmanos, hindus e muito fechados para o evangelho. Tanto é que não tem nem Bíblia na língua deles. Tem porções do Novo Testamento. Mas quando essa enchente aconteceu, nós começamos a enviar donativos, comida, cobertores, água. E nós temos uma equipe de 20 evangelistas paquistaneses, trabalhando, evangelizando lá. E eles começaram a ir nas tribos, fazer amizade, desenvolver relacionamento, falar de Jesus. E eles foram abrindo os seus corações. Então, eles concordaram com uma cruzada. Nós fizemos uma mobilização, conseguimos levantar os recursos, muitos ônibus, e um dia só de cruzada, porque é muito perigoso, mas
esses ônibus foram nas tribos, chamando as pessoas. E você vai ver uma cruzada que a maioria das pessoas ali nunca tinha ouvido o evangelho. E as equipes me dando relatórios da mobilização falaram: evangelista, 6 tribos que nós fomos e as pessoas estão vindo, eles nem sabiam quem era, nunca tinham ouvido falar no nome de Jesus. E eles vieram, queridos, e foi extraordinário o que Deus fez. Mais de 20 mil pessoas na cruzada. No Paquistão, imagina o que Deus está fazendo na face da terra. E foi também uma explosão de milagres. Eu estava pregando e uma família muito desesperada, ela jogou um menino endemoniado na plataforma. Vocês vão ver, daqui a pouco eu vou mostrar. Esse menino estava se contorcendo. E honestamente, eu estou pregando e eu pensei: o que eu faço, Jesus? Mas eu não precisei fazer nada. O evangelho é o poder de Deus. Amém? Para salvação, para cura, libertação. Enquanto eu pregava, o poder de Deus tocou aquele menino e ele foi liberto. Então Deus usou aquela situação para que a fé crescesse no coração das pessoas. E foi muito milagre, tantos milagres que eu tomei alguns testemunhos e tive que sair, porque ficou perigoso na plataforma de tanta gente curada. E um milagre que me impressionou muito também é de um menino muçulmano que estava lá com a mãe e ele ouviu a voz de Jesus. Jesus disse para ele: um dia você vai pregar o meu evangelho como esse homem. E aí aquele menino ficou muito emocionado, chorando, e a mãe dele, sem saber o que fazer, levou ele para a plataforma para dar o testemunho. E aí eu estava com as vestes de lá, eu costumo vestir as roupas do local para honrar o povo. E aí eu tirei o paletó e coloquei no menino e disse para você não esquecer do chamado de Deus na sua vida. E aquele menino chorando, a mãe dele caiu de joelho, eles entregaram a vida a Jesus ali. Amém? Você quer ver como foi essa cruzada? Por favor, coloque a cruzada lá em Kotri, entre os Mervari, no Paquistão. I'm going to share a message from the Bible, the Word of God. Ela era cega de nascença. Aleluia. Amém. Paquistão. Aleluia. Aleluia. This man was deaf for 3 years in his left ear. Surdo por 3 anos. This young man Esse era o liberto. by the devil for 5 years. The demon came out and he is free. Aleluia. Esse é o menino que ouviu Jesus. Aleluia, glória a Deus, amém. Toda honra e toda glória para Jesus de Nazaré. E o meu agradecimento a vocês, esses frutos são seus também, porque vocês aqui da Academia da Fé são parceiros dessa obra missionária. Muito obrigado. E para você ter uma ideia do alcance desse trabalho, em 2024, nós tivemos documentadas 518.483 decisões por Jesus. Amém? Nós estamos desenvolvendo uma rede de evangelistas, e essa rede, realizamos 57 cruzadas, com 27 evangelistas no ano passado. Mas eu creio, pastores, nós vamos chegar a 1 milhão de decisões por Jesus por ano e 100 cruzadas. Amém? Você pode crer comigo? Amém. E queridos, nós não vamos parar. Nós vamos continuar avançando, porque a obra missionária é uma tarefa urgente. E hoje eu quero destacar para você algumas razões por que
essa tarefa é tão urgente? E a primeira delas é porque Jesus nos deu uma ordem. Diga comigo, Jesus nos deu uma ordem. Sabe, nós celebramos a verdade bíblica de que Jesus é o nosso Salvador, que Ele nos cura, Ele nos liberta, Ele nos abençoa, Ele é o nosso provedor, e tudo isso é verdade, mas nós não podemos negligenciar, nós não podemos esquecer que Ele é nosso Salvador e também nosso Senhor. E como Senhor, Ele tem domínio sobre as nossas vidas. Aliás, nós estávamos conversando mais cedo, é justamente quando eu me submeto ao senhorio de Cristo, conforme revelado em sua palavra, é que eu posso experimentar a transformação real da minha vida. E Jesus deixou uma ordem muito clara para que nós proclamássemos o seu evangelho em todas as nações. Lá em Mateus 28, 19, por exemplo, a Bíblia diz: portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. O nosso objetivo não é só fazer convertidos, é fazer discípulos, é levar homens e mulheres a entenderem a plenitude do propósito de Deus para suas vidas. Lá em Marcos 16:15, Jesus também disse: ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Todo mundo, não deixa exceção para nenhum lugar. Nós precisamos ir nos lugares remotos, mas também aqui nos centros metropolitanos, no meio da floresta e no meio das grandes capitais, em todos os lugares e para todas as pessoas, os ricos, os pobres, os letrados e os iletrados, todos precisam ouvir a mensagem da salvação. Este é o comando do nosso Senhor. Lá em João 20, 21, Jesus disse: paz seja convosco. Assim como o Pai me enviou, também eu vos envio a vós. Pense nisso, esse verso é tão profundo. Você foi enviado por Jesus, da mesma maneira que o Pai o enviou. Você foi enviado com a mesma graça, você foi enviado com a mesma autoridade, operando no mesmo Espírito Santo. Você foi enviado para pregar o Evangelho, amém? Em Atos 1:8 também, nós lemos, pode passar, consegui. Mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judeia e Samaria, e até os confins da terra. Amados, até mesmo o enchimento do Espírito Santo nas nossas vidas tem um propósito. Não é só para deixar as nossas vidas mais fáceis, não é só para resolver o nosso problema. Aliás, tudo que Deus te dá é para ser compartilhado. E o enchimento do Espírito Santo na sua vida tem o propósito de que você seja uma testemunha eficaz do Evangelho. Quando nós lemos aqui, em Jerusalém, Judeia e Samaria, até os confins da terra, o Senhor está comunicando simplesmente que é onde você está agora e onde mais Ele te levar. Você foi chamado, essa ordem, esse comando do nosso Senhor foi repetido várias vezes para que não houvesse nenhuma dúvida. Aliás, a obediência a Cristo é a maior evidência do nosso amor por Ele. A Bíblia diz aqui em João 14:15, se me amais, guardai os meus mandamentos. Sabe, o seu amor por Jesus, ele não é demonstrado simplesmente pelo levantar das mãos na hora do louvor, por um arrepio, pelo choro, pelo número de cultos que você participa, ou por quantas vezes você leu a Bíblia. Não me entenda mal, tudo isso é muito importante. Leia mais a Bíblia, participe de todas as reuniões, mas o seu amor é verdadeiramente demonstrado por sua obediência à palavra de Deus. E não evangelizar, não proclamar o Evangelho é desobediência.
é o pecado da desobediência. Nós precisamos entender que nós não somos voluntários da ONG do céu. Nós somos soldados do exército de Deus, amém? Cumprindo as ordens do nosso general, que é Jesus. Então, queridos, nós precisamos sair do conforto das quatro paredes, para anunciar o evangelho lá fora, onde os pecadores estão. Nas ruas, nas praças, nas esquinas, nos becos, nos shopping centers, nos hospitais, nas delegacias, nas prisões, nas favelas, nos condomínios fechados, nos escritórios, no chão de fábrica, lá fora, onde as pessoas estão sofrendo, desesperadas por Jesus. Precisamos obedecer à ordem do Senhor. A tarefa missionária é urgente, porque Jesus te deu um comando, amém? Mas a segunda razão é porque a vida eterna é real. Diga comigo, a vida eterna é real. Sabe, um dia todos nós vamos partir dessa terra. Se Jesus não voltar em nossa geração, todos nós um dia vamos ir para a sepultura. Aliás, o nosso corpo, porque o nosso espírito volta para Deus para sermos julgados, para prestarmos conta de nossos dias aqui na terra. Hebreus 9:27 diz: aos homens está ordenado morrerem uma vez, vindo depois disso o juízo. Um dia, todos, grandes, pequenos, ricos, pobres, pessoas do Brasil, da China, da África, dos Estados Unidos, todos nós vamos estar diante do Deus Todo-Poderoso para prestar conta dos nossos dias aqui na terra. E pode ter certeza, você não vai chegar atrasado para esse compromisso, e nem pode enviar um substituto. E você vai estar diante do juiz de todo o universo, e ele conhece os segredos mais profundos do seu coração. E ali só existe duas possibilidades: ou uma eternidade com Deus, ou uma eternidade sem Deus. A Bíblia diz, lá em Lucas 23:43, e disse-lhe Jesus: em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. O contexto aqui é quando Jesus estava na cruz, e ele estava sendo crucificado entre dois ladrões, e um deles zombava do Senhor, mas o outro reconheceu que ele era o rei, que ele era o Messias. Ele disse: Senhor, lembra-te de mim quando vieres em teu reino. Aí Jesus disse isso para ele: ainda hoje estarás comigo no paraíso. Olha que maravilha, existe um lugar além dessa vida, além da morte, onde a morte não tem mais poder, onde não há tristeza, nem dor, nem pranto, nem violência, não há angústia, nem depressão, nem necessidade de nada, onde nós vamos poder passar a eternidade desfrutando da presença de Deus e conhecendo Ele cada vez mais, amém? Só que para chegar lá, para passar a eternidade com Deus, só existe um caminho. Esse caminho é Jesus. Ele mesmo disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Não há outro jeito. Quantos aqui têm certeza que vão passar a eternidade com Deus? Amém, que bênção, que ótima notícia para você, queridos. Mas lá fora no nosso mundo tem bilhões que não têm essa certeza, bilhões que nunca ouviram o Evangelho. Pessoas que estão lá no interior da África, mas também pessoas que estão perto de nós. Quem sabe pessoas lá no seu trabalho, na sua escola, quem sabe na sua família. Nós precisamos ajudar essas pessoas a ter uma experiência com Jesus, para que elas possam passar a eternidade com Deus. Porque por outro lado, a eternidade separada de Deus, em um lugar terrível chamado inferno, também é real. Esse não é um tema popular, esse é um tema que nós nem gostamos de falar. Eu não gosto de falar do inferno, mas se você for estudar a Bíblia, você sabia que Jesus falou mais sobre o inferno do que sobre o céu? E por quê? Porque Ele queria nos avisar. Ele não quer que ninguém vá para esse lugar terrível.
O inferno, queridos, é uma prisão de horrores, sem saída, sem esperança, sem fim. Pode ter 1000 maneiras de se ir para o inferno, não tem nenhuma de sair de lá. Nós precisamos trabalhar para livrar as pessoas dessa grande condenação, falando para eles de Jesus, falando para eles do amor de Deus, amados. Nós precisamos trabalhar muito para que haja menos gritos no inferno e mais louvores no céu. Amém? Precisamos trabalhar para que as pessoas possam conhecer Jesus. A tarefa missionária é urgente, porque a eternidade é real e ela está vindo para todo mundo. Mas nós também precisamos, queridos, considerar, realmente olhar e viver essa tarefa como urgente, porque dessa vida nós levamos apenas as almas que nós ganhamos para Jesus. Você já pensou nisso? Olha só o que está escrito lá no Salmo 49, versos 16 e 17. Não temas quando alguém se enriquece, quando a glória da sua casa se engrandece, porque quando morrer, nada levará consigo, nem a sua glória o acompanhará. Uau! Nenhuma das suas conquistas terrenas vão com você para a eternidade. Eu nunca vi um caminhão de mudança acompanhando um cortejo fúnebre. Pense nisso. Aquelas joias preciosas que você gosta vão ficar para trás, vão para a mão de outras pessoas, talvez até de alguém que você não goste. Os diplomas que você lutou tanto para conquistar vão se amarelar nas paredes e vão se perder no tempo. Os carros vão virar sucata. As casas e os prédios vão envelhecer e um dia vão cair ou serão derrubados. Amados, tudo aquilo que nós conquistamos aqui fica para trás. Você só vai levar com você as almas que você ganhar para Jesus. Sabe, a tarefa missionária é urgente, porque dessa vida você só vai levar as pessoas que você ganhar para Cristo. Eu quero até usar uma ilustração para ajudar você a entender o que eu estou falando. Quantos aqui sabem o nome do seu avô? Levante assim sua mão. Quase todo mundo, né? Quantos aqui sabem o nome do seu bisavô? Diminuiu bastante. Quantos aqui sabem o nome do seu trisavô? 3 pessoas. Sabe o que quer dizer isso? Daqui a 100 anos, a memória da maioria de nós terá desaparecido da face da terra. Nem os seus descendentes vão se lembrar de você. O que vai valer é o que você construiu para a eternidade. Então, amados, vamos avaliar nossas vidas. Vamos parar de ficar correndo atrás de coisas passageiras e edificar para a eternidade. A tarefa missionária é urgente. E eu quero orar para que Deus venha despertar isso na sua vida. Porque eu sei que Deus vai levantar pessoas aqui para serem missionários. Tem pessoas aqui que vão plantar igrejas, tem pessoas que vão para as nações. Deus vai levantar evangelistas aqui. Mas também Deus vai levantar intercessores. Você pode fazer parte da obra missionária orando. Quantas vezes, pastor, eu passei situações de perigo, de risco de morte, e alguém me liga, manda uma mensagem: evangelista, eu tive um peso de oração. E eu disse: eu sei por quê. Deus me livrou por meio da sua oração. E muitos vão ser levantados também para financiar a obra de Deus, porque tudo isso tem um custo. O equipamento de som, a divulgação, a salvação é de graça, mas a obra missionária tem um custo. E Deus vai levantar pessoas aqui também. Então eu quero convidar você, sabe, a fechar os seus olhos. Coloca a mão no seu coração. E eu quero orar para que Deus possa fazer um despertamento na sua vida, nessa área missionária. Deus, em nome de Jesus, eu oro agora
por meus irmãos e minhas irmãs que estão aqui e que estão nos assistindo online. E eu peço que o poder do seu Espírito Santo toque a cada um com despertamento missionário. Desperta a consciência de que essa tarefa é urgente. Deus, em nome de Jesus de Nazaré, eu clamo para que o Senhor levante missionários, pastores, evangelistas, mestres, Senhor, pessoas de ministério apostólico. Levanta, Senhor, profetas aqui nessa casa, em nome de Jesus. Levanta também intercessores que vão estar orando por aqueles que vão, e levanta, meu Deus, mantenedores que vão estar financiando a obra missionária. Eu abençoo a cada um em nome de Jesus. Eu quero te convidar a ficar de pé também, porque eu quero ministrar cura na sua vida. Tem pessoas que entraram aqui hoje e estão enfermas, que precisam de um milagre de cura divina. Esse mesmo Jesus que faz cegos verem nessas cruzadas, surdos ouvirem, paralíticos andarem, Ele está aqui. Quem cura não é o evangelista Rubens Cunha, quem cura é Jesus de Nazaré. E eu creio, Ele vai tocar pessoas aqui com cura divina. Você crê nisso? Você crê? Eu quero que você levante suas duas mãos bem alto e diga assim: Jesus, eu creio que o Senhor cura e que hoje é o dia do meu milagre. Coloca nas minhas mãos o seu poder de cura divina e faz um milagre em mim. Coloca a mão no lugar da sua enfermidade. Se você tem um ouvido surdo, coloca o dedo no ouvido surdo. Se tem um olho cego, põe a mão no olho cego. Se for em algum lugar íntimo, basta pôr a mão no seu coração. Coloque a mão ali nesse lugar. E no nome de Jesus, comece agora a pedir Jesus para te curar. E daqui a pouco eu vou orar com você e vou falar para você colocar a fé em ação, fazer o que não podia, e o milagre vai acontecer. Começa agora a pedir Jesus para te curar. A unção de cura divina já está sendo liberada aqui. Eu já sinto no meu espírito, já tem dor saindo, já tem gente sendo curada. Deus, em nome de Jesus, eu preguei o teu evangelho essa manhã, e eu te peço, confirma essa palavra com sinais e maravilhas. Toque essas pessoas do alto de suas cabeças à planta dos pés. Toque os que estão assistindo também e cura de toda doença. Abre ouvidos surdos, abre olhos cegos, cura no braço, cura na perna, Senhor, em nome de Jesus. Mãos e pés, tira todo caroço, todo nódulo, todo cisto, todo tumor, em nome de Jesus de Nazaré. Eu tomo autoridade contra todo espírito de doença, espíritos de doença ao som da minha voz, em nome de Jesus. Soltem essas pessoas e saiam. Espírito cego, saia. Espírito surdo, saia. Eu repreendo a artrite, repreendo a artrose, repreendo o autismo, eu repreendo a depressão, o espírito de suicídio, em nome de Jesus. Repreendo todo espírito de morte, todo câncer, saia, seja destruído em nome de Jesus. Em nome de Jesus, Deus vai curando agora. Tem pessoas aqui lidando com inflamação e Jesus está curando. A inflamação está desaparecendo, a dor está saindo, a inflamação saia. Eu repreendo a inflamação deste útero, deste ovário. Deus cura agora, Senhor, braços, pernas, mãos, pés, ombros. Jesus está tocando um ombro de alguém que teve uma queda e machucou esse ombro. Jesus cura seu ombro, dor, saia. Mexa esse ombro em nome de Jesus. Vai curando, Senhor. Milagres estão acontecendo aqui. Seja curado em nome de Jesus. Seja curado em nome de Jesus. Eu repreendo todo problema de mobilidade, toda sequela de AVC, de acidentes, de quedas. Saiam em nome de Jesus. Haja cura, haja milagres em nome de Jesus. Se você crê, pela fé, vai agradecendo a Deus, vai agradecendo pela cura, vai agradecendo. Em nome de Jesus, seja curado,
Olhos que não viam, abram-se, vejam. Glaucoma saia, catarata saia, em nome de Jesus. Ouvidos que não ouviam, abram-se, ouça em nome de Jesus. Braços que não moviam, começa a se mover em nome de Jesus. Pernas que não mexiam, mexa em nome de Jesus. Ser curado, ser curada, em nome de Jesus. Coloque a sua fé em ação. Faça agora o que você não conseguia fazer antes. Se não podia levantar o braço, levante o braço em nome de Jesus. Se não podia mexer a perna, vai mexendo a perna em nome de Jesus. Se não podia se dobrar, dobra aí em nome de Jesus. Faça agora o que não conseguia. Faça agora, em nome de Jesus. Levante as suas mãos e diga comigo: obrigado, Jesus. Eu recebo o meu milagre. Dê um forte aplauso a Cristo. Obrigado, Jesus, por sua presença, pelo seu poder. Aleluia, glória a Deus. Aleluia. Agora, nesses últimos minutos, eu quero que você teste o seu corpo. Faz o que você não conseguia fazer antes. Veja que a dor sumiu, o caroço sumiu. Se não ouvia bem, peça para alguém falar no seu ouvido. Se não enxergava bem, olha ao seu redor. Testa. Aí você que está assistindo, testa também. Testa bem seu corpo. Quantos receberam cura aqui? Faz assim com a sua mão. Olha só, pastor, olha só quantas pessoas. Faz assim com a sua mão bem alto. Meu Deus. Glória a Jesus. Muitas pessoas curadas. Aleluia. Eu não tenho tempo para tomar testemunhos, mas eu te peço aqui, quem foi curado? Fica com a mão levantada. Eu só quero saber o que aconteceu com a senhora. Ela tinha quebrado, né? Zumbido nos ouvidos, foi curada. Obrigado. O que aconteceu? Ela estava com o pé quebrado, não podia fazer isso. Olha lá. O pé estava quebrado. Os dedos quebrados, e não moviam, estão movendo. E ela, Deus te abençoe, viu? Jesus reconectou ossos quebrados. Aleluia. Glória a Deus. Quem mais? Faz assim com a sua mão, levante a mão. O que aconteceu com a senhora ali? O braço estava doendo e Jesus curou. O que aconteceu com a senhora? Não conseguia mover o braço. Foi a pessoa que Jesus mostrou. Levante assim, glória a Deus. Desse lado aqui, o senhor também, o que foi? Não levantava o ombro? Estava doendo e Jesus curou, glória a Deus. Desse lado aqui, o que aconteceu? Não conseguia dobrar a junta do dedo. Meu Deus, Jesus cura hoje. Glória a Deus. Forte aplauso a Cristo. E obrigado, pastor.